Fala galera, há muito tempo já, durante a cobertura de Pluribus, eu falei que eu gostaria muito de fazer um vídeo ali, colocando em paralelo, lado a lado, tanto Ruptura quanto Pluribus, que são duas séries feitas pela Apple TV, que simplesmente se tornou a nova casa da ficção científica moderna, digamos assim, da era dos streamings. E são duas séries que têm sim algumas coisas do gênero que são semelhantes, mas também não tanto assim. Então qual é a brincadeira desse vídeo, tá? Colocar em paralelo Ruptura e Pluribus e trazer argumentos aqui pra gente achar, de repente, assim, ó, qual foi a melhor temporada que tivemos nesse ano, ou a segunda de Ruptura, ou a primeira de Pluribus, ou até, caso, cada um de vocês queira também, juntar as duas temporadas de Ruptura em comparação com a temporada de Pluribus. De antemão, deixa eu falar uma coisa muito importante, tá? Cara, eu gosto de ambas as séries. Eu fiz a cobertura da segunda temporada de Ruptura no início de 2025, fiz agora no final de 2025 a cobertura também de Pluribus, e eu gosto demais de ambas as séries, tá? Então, assim, é muito mais uma brincadeira para trazer argumentos e falar novamente sobre essas duas séries, do que realmente assim, cara, essa aqui que é a melhor, então significa que a outra é pior. Cara, não tem absolutamente nada disso. Bora lá. Eu achei, tá, um argumento também trazido pelo Dan Selk, da Make Us Up, onde ele faz também uma brincadeira assim de comparar, tá? Vamos lá. Em termos de enredo, Ruptura e Pluribus são muito diferentes. Ruptura se passa nas entranhas de uma misteriosa empresa chamada Lumon, que criou uma tecnologia capaz de separar a consciência de uma pessoa, essencialmente criando uma nova pessoa que vive no corpo da primeira. Nossos personagens são basicamente cobaias nesse experimento. Suas versões separadas vão trabalhar na Lumon durante o dia e não se lembram de nada do que fizeram quando retornam às suas formas originais à noite. Enquanto isso, os trabalhadores separados que nunca conheceram a vida fora do prédio da Lumon começam a se descobrir como pessoas e a exigir mais de suas estranhas meia-vidas. Pluribus, por si só, é sobre uma espécie de invasão alienígena. Cientistas decifram uma mensagem do espaço que, resumindo, transforma a grande maioria da população humana em um grupo de pessoas pacíficas e dóceis, todas com uma mente coletiva, exceto 13 indivíduos imunes. Entre eles está Carol, uma escritora com baixa autoestima, uma das duas únicas pessoas imunes que realmente querem reverter o que aconteceu. Mas será que ela encontrará a determinação necessária para levar essa missão adiante? Tivemos então um grande momento de apresentação assim, sobre o que é, digamos, a essência de ambas as séries. E, cara, o contexto delas, tá? Se a gente for pegar realmente assim, em termos de enredo, eles realmente são diferentes, tá? O que eles pegam muito na sua semelhança, que daí a gente bate, além do enredo, é muito a questão do gênero, é a relação toda com temas da ficção científica e tudo mais. Vamos seguir. Em termos de estilo, Ruptura e Pluribus têm muito em comum. Ambos exploram conceitos complexos da ficção científica de forma séria, mas incluem uma boa dose de humor irônico para tornar tudo mais fácil de digerir. E esse ponto, tá? Eu sinto até muito mais presente em Pluribus do que em Ruptura, tá? Ruptura ele sempre mantém, ou até vou refazer a minha frase aqui, ou ele sempre tenta manter muito mais do que Pluribus uma essência realmente mais séria sobre o que está acontecendo ali. Seguindo. Ambos têm um ritmo excelente, com roteiros que se aprofundam nas nuances dos personagens. Deixa eu até botar já uma gaveta nesse momento, tá? Em relação ao ritmo, cara, eu adoro o ritmo tanto de Ruptura quanto de Pluribus. Mas a minha opinião, ela não é uma opinião que bate com 100%, de quem assistiu ambas as séries, e acho que incomodou mais até em relação a quem assistiu Pluribus, tá? Porque Pluribus, ele tem uma cadência realmente na maneira como a história ela vai se desenvolvendo episódio após episódio. E é muito interessante que muitos até ficaram com base no que está apresentado no primeiro episódio, achando que as coisas iriam acelerar, por causa dessa questão toda da invasão alienígena, né? Porque a gente começa a pegar as referências de outras histórias de invasão alienígena, a tendência é que as coisas sim se acelerassem. E o Vince Gilligan, ele não faz isso. Ele trata muito mais o desenvolvimento de personagem realmente com um ritmo mais cadenciado, que não é um ritmo lento, ele é um ritmo mais cadenciado, para ter realmente a força muito mais na narrativa
nos personagens do que realmente em sequências mais absurdas realmente acontecendo ali, para acontecimentos literalmente, né, tendo ali um impacto maior do que realmente o desenvolver da história. Ruptura, ele consegue até ter, por mais reclamações que tiveram, tá, na segunda temporada também, em episódios específicos, onde quase teve episódio ali que foi chamado de episódio filler, eu não senti nenhum episódio filler em ambas as séries, tá? Nenhuma das duas eu senti episódio filler ali. Só que muitas vezes o ritmo mais cadenciado e tu dar ali pausas para desenvolver algum momento que o personagem precisa ter, onde ele vai ter aquele desenvolvimento com maior importância mais na frente, para muitos, cara, esse pé, né, mais ele não chega a ser um pé no freio, tu tirando o pé do acelerador, tá? Tu deixa o carro ir diminuindo a velocidade ali e isso incomoda. Quando tu tem já algo ali, não é uma versão, tá? Mas não é algo que realmente, assim, te dá algum prazer quando o espectador de realmente assistir a uma trama um pouco mais lenta no seu desenvolvimento, que é o tal cadenciado que eu tô chamando. Então, Ruptura também sofreu isso, tá? Em alguns episódios agora da segunda temporada. Mas eu senti muito mais forte o tom de reclamação em relação a Pluribus, tá? Então, assim, cara, se Pluribus já não te pega nos primeiros 2, 3 episódios, não adianta. Não é com o desenrolar da história que ele realmente vai pegar. Ruptura, eu acho que a primeira temporada, tá aí, pra quem assistiu a primeira temporada e voltou pra ver agora na segunda, pode até ter tido algum incômodo com ter chamado algum outro episódio filler ali, ou quase ser um episódio filler. Só que o ritmo da primeira temporada, ele é um ritmo, digamos assim, ó, mais bem balanceado do que o ritmo da segunda temporada, tá? Que pra mim também tem momentos que são mais cadenciados. E também tem uma outra questão que envolve muito a questão da reclamação do ritmo, tá? Que é sobre a questão das perguntas que vão sendo abertas e a quantidade de respostas que são realmente entregues. Isso, querendo ou não, ele dá algum tipo de impacto também com a reclamação em relação ao ritmo da série, tá? Mas não adianta, cara. É aquele famoso momento do livre-arbítrio, tá? Para mim, quando espectador, eu adoro tramas que conseguem pegar e desenvolver muito bem os seus personagens, tá? Vamos seguir aqui, ó. E ambos são visualmente deslumbrantes, com uma fotografia tão boa que fará homens adultos chorarem, supondo que esses homens adultos se emocionem com belas paisagens e transições cinematográficas perfeitamente compostas. É, cara, a fotografia de ambas as séries, ela é espetacular, tá? Espetacular. Porque aí que tá, o conceito de ambas, ele tá muito bem definido visualmente também. Então isso tudo sempre dá, né, um ganho para a questão que a gente está vendo visualmente acontecer na tela. O conceito delas é muito bem pensado, muito bem feito. E claro que Ruptura tem, até na questão do seu conceito, ele tem uma vantagem violenta por fugir muito da questão cotidiana, pelo menos em 50% da história que está acontecendo ali. E dá uma liberdade maior também de brincar com as situações. E não adianta tu ter essa vantagem de tu não saber usar para contar a tua história, tá? Eu acho que Pluribus também tem, cara, uma questão de fotografia espetacular, tá? Uma composição espetacular. Mas Ruptura, ele tem esse ganho a mais ali por ter esse 50%, né? Literalmente, né? O que o interno e o que o externo tem, a gente tem também visualmente acontecendo ali. Que brinca muito com o cotidiano e o não. Por mais que a vida dos internos para eles é cotidiana, mas visualmente tem que ter algum tipo de diferença, algum tipo de separação ali. Isso é muito bem feito em Ruptura também. Vamos lá. Em sua essência, Ruptura é uma série de mistério, que significa que grande parte do motivo pelo qual continuamos assistindo é para descobrir as respostas para perguntas como: qual o plano final da Luma? Qual é a verdadeira natureza da tecnologia de separação? A segunda temporada começou a responder algumas dessas perguntas e manteve os espectadores presos até o final. Mas sempre existe a possibilidade de uma série construída sobre mistérios desmoronar. Lost é um bom exemplo de uma série de mistério muito popular que acabou decepcionando muita gente, porque não ficaram satisfeitos com as respostas para as grandes questões da série. A questão de Lost, ela é sempre lembrada e acho que ela vai ser
lembrada por muito tempo, porque Lost está muito bem vivo na cultura pop. Ela continua tendo um número de visualizações muito grande, não importa em qual serviço de streaming ele, né, está pertencendo, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar do mundo. Então, ele vai ser sempre lembrado, cara, como um exemplo de um final que não agradou uma grande parcela de fãs. E a gente até teve agora o exemplo do Stranger Things acontecendo também, como mais um exemplo, que daqui a pouco se some ao exemplo de Lost, tá? Eu não tive uma versão ao final de Lost, tá? Mas, por exemplo, meu pai odeia o final de Lost. Então, não adianta, cara. Bate muito nessa questão de como que a história funciona e a expectativa que tu tem sobre ela para aquilo que também é entregue no final, né? E daí a gente vai fazendo essa soma toda que vai chegar nessa questão de pode agradar a mim, mas não a ti, e tudo mais. É claro que Pluribus também tem perguntas sem resposta. Ainda tem coisas que não sabemos sobre a mente coletiva, mas por natureza ela é muito menos secreta do que o pessoal da Luma. De modo geral, a mente coletiva revela tudo o que você quer saber. Já sabemos que o plano deles é transmitir essa mensagem coletiva para outros planetas. O drama gira em torno da possibilidade de deter isso. Será que a Carol conseguirá lutar contra a mente coletiva quando ela é praticamente a única coisa que a separa de uma solidão devastadora? O teimoso Manusos vai ajudar nessa missão ou vai considerar ela, Carol, vulnerável demais e se tornará um inimigo? Pô, foram longe na teoria aqui agora. Não vejo esses dois tendo um conflito maior do que aconteceu entre eles ali para fazer com que eles realmente chegassem no momento em comum e botassem o ideal à frente das diferenças que eles têm. E essas diferenças que eles têm não é tanto uma diferença só de pensamento do que está acontecendo naquele momento, né? São pessoas fundamentalmente diferentes e também pessoas de locais completamente diferentes, culturas completamente diferentes, onde tudo isso se soma para ter uma diferença também ali, né, de pensamento e de objetivo naquele momento, onde no último episódio de Pluribus eles se encontram e apenas no final do episódio e da temporada que aparentemente eles, né, entram em um consenso em vamos salvar o mundo? Vamos salvar o mundo. Pluribus foi criada por Vince Gilligan, o mesmo criador de Breaking Bad e Better Call Saul. Ele adora histórias com protagonistas imprevisíveis, complexos e moralmente ambíguos, então é realmente difícil prever o desfecho. E isso é empolgante. E aqui tem um ponto que é muito crucial, tá? Pluribus, ele já entrou, não é que ele vai entrar, ele já entrou na mesma coisa que Ruptura tem, assim como o texto chama atenção antes ali, e para quem assistiu as duas séries sabe disso muito bem. Ele vai entrar também numa questão de entregar respostas na segunda temporada para muitos questionamentos que ela está levantando. E sempre que tem também algo a ser lembrado, que tanto Ruptura quanto Pluribus, por estarem juntas nesse gênero todo que envolve muito mistério, cara, não adianta. Para cada resposta que eles dão, outras possibilidades se abrem na frente e a gente começa a debater e teorizar sobre o que pode realmente acontecer. Então, cada resposta que eles dão, eles abrem mais duas perguntas ou mais. E isso vai continuar até a gente ter claramente já algo anunciado como a temporada final será a próxima. Ali a gente vai sentir mais claramente também um desenho melhor de como que pode ou não acabar cada série que a gente está vendo acontecer agora. Mas Pluribus ele vai entrar mais forte ainda como Ruptura enfrentou na segunda temporada agora, com essa questão de expectativa das pessoas em relação às respostas para as perguntas que foram levantadas na primeira temporada, principalmente. Vamos lá. É claro que Ruptura também tem muitos personagens ótimos. Dylan é sempre um destaque. E eu torço para que Mark e Halle, a Halle Haar, né, também tenham seu final feliz. Mas os personagens de Ruptura são um pouco mais submissos à trama do que os de Pluribus, e a série é um pouco mais fria no geral. Cara, eu não sinto que eles são mais submissos à trama de Pluribus, tá? Não sinto. E essa questão toda de ser submisso ou não à trama, a gente pode argumentar muito também sobre a Carol, principalmente, tá? Na maneira como ela se relaciona com a Zossia. Então, assim, não sinto os personagens submissos, porque a gente tem não apenas, né,
os personagens, os internos ou os externos. A gente tem ambos em Ruptura. E como Ruptura tem mais tempo de desenvolvimento, acho que na segunda temporada aqui, tem também uma influência na maneira como cada personagem vai tendo ali o seu desenvolvimento. E essa que é a brincadeira que também chega num ponto onde a gente tem que começar a pensar assim, tá, se eu for botar em paralelo a segunda de Ruptura com a primeira de Pluribus, eu posso ter algum tipo de, né, resolução. Vou chegar ali num denominador comum, tipo assim, tá, qual das duas foi melhor, tá? Se eu tentar colocar duas de Ruptura contra uma de Pluribus, pô, eu tô botando o dobro de tempo de série, literalmente, tempo, minutagem de temporada, né, a mais para Ruptura do que Pluribus. Então já fica completamente desbalanceado, né? É difícil, cara, fazer essa brincadeira toda. Mas o principal, sobre o argumento dele aqui, sobre ser submisso, eu não sinto os personagens de Ruptura submissos dessa forma assim, tá? Eu acho que para um ou para outro, cara, pode até considerar como, entendeu? Mas acho que a protagonista de Pluribus também tem alguns momentos ali onde ela acaba sendo submissa e alguns momentos completamente não. E ela acaba sendo submissa também muito por causa dos resultados, né, que ela vai não conseguindo ter dentro da sua investigação e acaba se entregando também para um relacionamento onde, no último episódio, a gente vê essa questão do submisso um pouco mais forte. Né, aquele famoso negócio, né? Jogo de gato e rato, de quem estava realmente tentando enganar quem, o grande jogo de xadrez que estava acontecendo lá no final de Pluribus. Bora lá. Também gosto de como a escala de Pluribus a torna mais aberta. E daí a gente está falando em relação muito à fotografia, porque ele cita aqui, ó, o Estreito de Darien, algumas outras coisas que tornam a série visualmente, né, uma escala maior. Isso, cara, tá? Isso não tem como também tentar argumentar em relação à Ruptura, porque Ruptura ele está muito centrado também na maneira como visualmente a série realmente está pensada e está criada ali. Então, numa escala visual, realmente Pluribus tem mais capacidade, digamos assim, do que Ruptura nesse momento, tá? Pluribus definitivamente tem seus pontos negativos que merecem ser mencionados. Alguns dizem que é muito lenta, aquilo que a gente tinha conversado antes, com longas sequências que não levam a lugar nenhum. Para mim, cara, não tem, sempre tem um porquê das coisas estarem acontecendo, tanto em texto quanto visual, tá? Tanto Vince Gilligan quanto, esqueci agora o nome do criador do Ruptura, cara, pelo amor de Deus. Deixa eu pegar aqui para não fazer. O Dan Erickson. Ah, muito importante. O Dan Erickson também não coloca nada, tá? De graça, tanto visualmente quanto no texto. Então, não existem momentos ali que estão colocados apenas por estar. E isso também bate na questão do mistério, bate na questão das respostas, se ainda não vieram e se as coisas ainda não estão conectadas, elas vão se conectar em algum momento ali. Se não se conectarem, aí sim, vamos pegar o Stranger Things como exemplo, cara, aí sim a gente pode apontar como, cara, uma falha porque foi colocada uma informação que não foi explicada pra gente do porquê que ela tinha sido colocada antes. Qual é o seu real objetivo de estar ali? Aí é uma outra questão. Até agora não senti isso nem em Ruptura, nem em Pluribus, tá? Dele entra numa parte aqui, ó. Acho que esse tipo de coisa é uma questão de custo. Eu adoro como a série dedica tempo para explorar os detalhes da vida dos personagens e como tudo isso contribui para algo maior no final. Se não tivéssemos visto a Carol profanar o horizonte de Albuquerque e roubar obras de arte e jogar golfe ao lado de um prédio, não entenderíamos a profundidade da sua solidão ou porque ela dá sua guinada crucial no final da temporada. Admito que estou sendo muito exigente aqui. Não tanto, né? Tá sendo um espectador. Mas decidir qual das duas séries é melhor sempre vai depender do gosto pessoal. Só fico feliz que tenhamos duas séries tão boas que podem ser comparadas. E essa comparação, eu acho que ela bate mais forte até porque as duas são da Apple. A Apple se tornar nessa casa da ficção científica moderna, né? A casa da ficção científica do mundo dos streamings, bate muito essa questão de comparação, né? O quanto que, cara, foi levantado no momento que Pluribus passou Ruptura,
né? E isso falando ali em 2025, a primeira de Pluribus passa a segunda de Ruptura no tempo de visualização dentro da plataforma. Quando foi falado, ou seja, essa comparação acontece também muito, além do tema, do gênero, do mistério, pelas duas serem da Apple. Isso bate também. E ele encerra o texto dessa forma aqui, ó. Existem outras séries de ficção científica produzidas com o mesmo carinho e atenção aos detalhes que Ruptura e Pluribus têm. Mas, para mim, está claro que praticamente ninguém está fazendo isso como a Apple atualmente. Ruptura e Pluribus provavelmente ainda terão várias temporadas pela frente. Eu até torço que não tenham várias temporadas pela frente, tá? Ruptura tá indo pra terceira, Pluribus tá indo pra segunda. Eu acredito que o melhor para ambas as séries sejam que elas tenham as temporadas necessárias para fechar a história. Que não se perca a principal questão de perigo para uma série quando está colocada na questão de mistério, tudo mais. Tu tentar alongar a história para tentar manter ela mais tempo no ar, porque ela está dando um certo retorno para quem é dono daquela propriedade e tudo mais, e tu acaba perdendo o controle criativo realmente da história que tu quer contar, e nisso tudo tu perder o foco principal da história e tu perde a história. Ela, né, sai, ela escorrega pela tua mão. Então, entre ter várias e várias temporadas só pra gente ter essas séries mais tempo ainda com vida no ar, cara, que elas tenham, cada uma delas, o tempo que elas precisam ter para fechar a história que está sendo contada. Esse para mim é o principal. Por exemplo, se Ruptura, cara, tiver agora a terceira e for anunciado que a quarta é a última, beleza. Se Pluribus tiver a segunda e for confirmado que a terceira é a última, cara, beleza também. Se tiver quinta de Ruptura, se tiver quarta de Pluribus, tomara que realmente elas existam, porque realmente elas são necessárias para fechar a história que está sendo contada. Não apenas para manter essas séries mais tempo no ar, por causa da repercussão, por causa realmente do retorno que ela dá, tudo mais e... Tá? Bora lá. E se mantiverem esse nível de qualidade, né, caso as séries tenham mais temporadas pela frente, poderíamos ter 2 clássicos modernos. E esse ponto, cara, é o ponto que eu fecho muito, tá? Se realmente essas séries, tá, elas conseguirem manter a sua qualidade e conseguirem também manter a história realmente importante, a história que está sendo contada, eles manterem ela importante, elas vão sim ser lembradas daqui a 10, 12, 15 anos, como Lost é, cara. Lost é muito lembrado, não por causa que o final teve ali um problema. O final realmente de Lost, ter ou não ter problema, ter dividido a base de fãs lá atrás, quando ele realmente foi, né, colocado, tarará, quando ele teve sua estreia, aquela coisa toda. Porque Lost, cara, é uma série completamente diferente. Diferente no início dos anos 2000, marcou época e é uma série muito foda. Muito foda. Muito foda. Então, não é por causa do final que dividiu a base de fãs que Lost é lembrado. Ele é lembrado porque ele dividiu a base de fãs por causa do seu final não correspondeu à expectativa de tudo que ela conseguiu criar. E ela só criou realmente tudo isso porque, cara, ela era uma série muito foda. Muito foda. E se tu não viu Lost ainda, cara, vai assistir. E ele encerra o texto da seguinte forma. E a Apple não parou por aí com sua obsessão pela ficção científica. Eles estão preparando uma série baseada em Neuromancer, o clássico livro Cyberpunk de William Gibson, para agora, ano de 2026. Talvez Ruptura e Pluribus tenham alguma concorrência em breve. E cara, as séries da Apple, elas... Tem uma brincadeira, né? Que a Apple é a nova HBO, né? O que era a HBO, principalmente nos anos 90 ali. E ela tem uma excelência muito clara na maneira como ela consegue entregar as suas produções. Não só Ruptura e Pluribus, cara, qualquer produção, ou praticamente todas as produções da Apple, tá? Eu já assisti várias, cara, várias e várias e várias e várias. Então, assim, nem sempre eu trago elas também pra vir aqui conversar no canal. Mas são séries, cara, muito, muito, muito bem feitas. Muito bem entregues em texto, em fotografia, em atuação, sabe? É uma maneira completamente diferente de como está sendo entregue as coisas na Apple do que os outros serviços de streaming. E isso é muito bom também para o mercado e tudo mais. Então, galera,
Na minha brincadeira proposta aqui de comparação, tá, com Ruptura e com Pluribus, o meu coração, ele ainda bate de maneira, digamos assim, mais forte por Ruptura. E eu adoro Pluribus. Eu adoro Pluribus. E eu tô muito, 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 cara, curioso para ver como é que vai ser a sequência da terceira temporada de Ruptura e da segunda temporada de Pluribus. Então, galera, é muito mais uma brincadeira do que realmente um veredito sobre qual é melhor, porque eu adoro essas duas séries e tudo mais. Coloque embaixo nos comentários o que vocês acharam da segunda de Ruptura, da primeira de Pluribus, e se for para brincar também de colocar em paralelo as duas séries e comparar qual que vocês preferem. Segunda que teve agora de Ruptura, ou primeira de Pluribus, ou se quiserem comparar também com as duas de Ruptura contra a primeira de Pluribus, fiquem à vontade, coloquem embaixo nos comentários para nós podermos seguir conversando, e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui!